Deixa eu te fazer uma pergunta muito honesta. Será que realmente existe essa tal dessa masculinidade tóxica? Será que realmente existe ou não uma guerra contra o masculino? Será que hoje, em nome dos grandes desafios existentes pela luta em prol da igualdade, que é uma luta legítima, nós temos visto realmente a criação de uma tal de uma machosfera tóxica, terrível e que tem que ser combatido? Ou, na realidade, nós estamos vivendo em um momento onde está sendo construída uma guerra silenciosa e cotidiana contra a masculinidade? Esse é o tema do vídeo de hoje. E diferentemente de todos os outros vídeos que você já viu aqui no Às Cegas Podcast, hoje é de eu, Matheus Cardoso, poder fazer uma análise desse discurso e construir juntamente com você algumas premissas centrais para essa discussão e trazemos respostas que talvez sejam só o começo de uma grande discussão que está sendo vivida na atual sociedade. Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido muito encarecido. Eu quero que você engaje com esse conteúdo. Deixe o seu like, porque se você entende que conteúdos como esses precisam ser produzidos e a verdade precisa ser dita sobre esses discursos relativos à luta entre classes e o quanto que esse discurso impacta na nossa sociedade, se você acredita que nós temos que começar a analisar esses discursos, não apenas com frieza, mas entendendo os impactos reais que tem gerado na nossa sociedade, esse vídeo merece mais longe e merece também teu like. Se inscreve aqui no canal e vamos agora analisar justamente a guerra contra a masculinidade. Nesses últimos dias, eu tenho recebido diversos vídeos, eu tenho conversado com muitos colegas meus, homens, mulheres, independentemente do seu aspecto político, eles têm chegado a uma mesma conclusão. A internet está lotada de conteúdos onde você é desafiado a realmente repensar se você é um homem bom ou não. Em prol da discussão contra essa tal dessa masculinidade tóxica, sobretudo em momentos onde temos discussão de PL da misoginia, onde temos discussão do que é ser homem, do que é ser mulher, a gente tem percebido uma verdadeira crise e, sobretudo, uma guerra silenciosa contra um público, o público masculino. Observação importante. Não é que não existam homens que sejam homens tóxicos, homens que realmente precisam ser avaliados como pessoas de baixo caráter, pessoas que cometem canalices e que realmente precisam ser punidas por isso. Veementemente eu acredito que existam homens que cometem desvios sérios, homens que inclusive são desleais. Porém hoje, em nome de uma luta entre os sexos e em nome de uma luta contra o dito capitalismo opressor, nós temos visto consistentemente que existe um público que silenciosamente tem sido visto como o grande lobo mau. Marx deixou muito claro, essas lutas são lutas que acontecem entre classes, não é mesmo? Você já deve ter ouvido isso de algum feminista, você já deve ter ouvido isso de algum comunista, você já deve ter ouvido e visto isso de outras pessoas que estão por aí afora. Muitos esquerdistas têm trazido com clareza uma visão de que a verdadeira luta é entre um opressor e um oprimido. Mas vamos analisar quais são os impactos reais desse discurso. Esse discurso vai dizer que existe uma luta entre o tal do burguês e do proletariado. Mais pra frente, numa consistente construção identitária, você viu que isso também foi acontecendo em outras pautas. Isso aconteceu entre negros e brancos. Isso aconteceu depois entre pobres e ricos. Isso começou a acontecer também de forma clara entre religiosos e pessoas seculares. Isso começou a acontecer, inclusive, recentemente, numa guerra real entre os sexos. E observação importante, respeitando de forma intelectual aquelas pessoas que têm construído uma justa e uma boa aposta nas discussões. Eu sei que tem pessoas que são feministas de esquerda, que são legitimamente intelectuais e que tratam isso com severidade. Mas a massa da população tem olhado para isso geralmente como uma luta entre os sexos, homens e mulheres. Vamos reparar o que isso traz? Isso traz a seguinte construção. Você vai ter a mulher periférica,
negra, da comunidade LGBTQIAPN+, você vai ter essa mesma mulher que ela é empregada, e você também vai ter essa construção dela contra um homem opressor, machista, com palavras que são muito grandes, mas que pouco significam. Repara muito bem que parece uma verdadeira lógica de dividir para conquistar. Nós precisamos criar vários públicos que estão necessariamente divididos um contra o outro, para que a gente consiga construir uma disputa real para avanço do poder. Observação importante nessa toada: o homem, empreendedor ou não, trabalhador, religioso, conservador, ele tem sido visto no outro lado. Enquanto essa pessoa que eu caracterizei aqui é a oprimida, do outro lado você tem um opressor. Escuta de novo: é o homem branco hétero, religioso, empreendedor, pai de família, religioso. Vai reparando o quanto que, na verdade, isso já constrói uma lógica de que o problema não é você ter desvios de caráter, ser uma pessoa ruim. O grande problema e o grande desafio se transforma em uma coisa radicalmente diferente. O seu problema é ser homem. O seu problema é estar dentro dessa identidade toda que eu caracterizei aqui agora. O seu problema não é ser uma pessoa que comete crime. Você pode até cometer crime, né, se você for de outro público. Mas sendo esse público aqui todo taxadinho, você é o problema. Eu quero que você entenda o quanto que essa lógica ela é problemática. Porque ao invés da gente bater justamente nos desvios, nós estamos batendo em pessoas, estamos personificando. E observação, em nome da luta contra a masculinidade tóxica, nós estamos colocando todos os homens em escanteio, colocando eles contra a parede, dizendo: você, por ter nascido como homem, é necessariamente culpado. E eu digo o seguinte: se esse homem que está sendo colocado contra a parede, ele é um abusador de mulheres, ele é um ladrão, ele é um hipócrita, ele é um cara que realmente destila ódio contra tudo e contra todos, esse cara tem que ser punido. Mas eu te garanto uma coisa: esse homem, não por ser homem, ele é esse cara. Esse homem, por ser branco, ele não necessariamente é racista. Esse homem, por ser empreendedor, não necessariamente ele é uma pessoa que está querendo ver o mal das pessoas que trabalham com ele. Esse homem, por ser religioso, não faz com que ele esteja contra a todas as outras pessoas que estão no aspecto religioso distinto do dele ou que sequer têm crença. Até porque foram justamente esses religiosos que lutaram pela liberdade e a divisão entre Estado e religião. Nós precisamos começar a separar as pessoas do problema. Nós precisamos colocar os pingos nos is agora. Porque ao invés de nós olharmos para o real problema, que são pessoas que têm desvios de caráter e que são canalhas, nós temos visto o grande problema que isso tem gerado. Nós temos feito com que qualquer homem seja um potencial racista, um potencial abusador, um potencial machista, porque a masculinidade, segundo o que dizem esses homens e essas mulheres que defendem esse discurso, essa masculinidade é tóxica. Observação importante: não. A masculinidade, ela é boa. Os homens hoje, justamente por estarem sendo necessariamente atacados, sendo colocados como tóxicos, misóginos, machistas, só por serem homens, eles, ao invés de estarem construindo uma vida por virtudes e aprenderem o que eles precisam fazer para serem homens melhores, o que é a história da humanidade tem comprovado como a grande luta na masculinidade, o grande papel de ser homem, ao invés dessa ser a realidade da busca pela melhoria das pessoas, o que você tem tido, na verdade, é colocando uma contra a outra, quando, na verdade, essa discussão entre sexos não existe. Ela é, na verdade, artificial. O que isso tem gerado? Homens fracos. Homens que não entendem o seu papel na sociedade. Homens que precisam pedir desculpa a todo momento só por terem nascido como homens.
É hora de nós, sociedade, entendermos que essa guerra contra o sexo ela tem que parar para ontem. E nós temos que focar no real problema, que são pessoas que têm desvio de caráter. E temos que começar a reforçar que ser homem de verdade, que ser másculo de verdade, que ser masculino de verdade, não é ter desvio, não é ser tóxico. Não. Ser homem de verdade, ser homem forte, ser homem viril, é, na verdade, buscar controlar os seus próprios instintos, amar a humanidade, a construir uma vida de valores, a construir uma vida empreendedora, a trazer sentido e significado para a sua própria vida, amar a sua família antes de qualquer coisa e não abandonar. Porque ser homem fraco é o contrário disso. A masculinidade fraca, a masculinidade tóxica, ela não existe como um conceito. Mas sim, você vai ter homens que são fracos e homens que são tóxicos. O homem que foge para não cuidar da sua família. O homem que não assume o seu papel na sociedade. O homem que não controla os seus anseios e os seus desejos e coloca eles acima das pessoas. O homem que abusa. Esse é o homem fraco. Enquanto nós tivermos esse discurso de olhar para o homem e colocar ele contra a parede, nós não vamos avançar. Nós, na verdade, vamos colocar vários homens contra a parede e vamos criar uma sociedade que vai ficar insuportável de viver. Nós temos que parar de nos dividir e nos unir de verdade. O real problema são os desvios de caráter, não são as pessoas. Essa guerra contra a masculinidade tem que acabar. Porque, enquanto isso, os meninos têm sido criados como culpados por um crime que não cometeram. Têm sido jogados para escanteio dentro de suas casas. Têm visto uma superioridade desse oprimido, suposto oprimido, e têm pedido desculpa só por terem nascido. É hora de nós reforçarmos o verdadeiro discurso. Seja um homem forte. Seja uma pessoa que tem masculinidade real. Aquele homem que protege a sua casa. Aquele homem que protege a sua sociedade. Aquele homem que não aceita a discriminação, aquele homem que aceita, na verdade, assumir o seu papel e controlar os seus desejos, aquele homem que entende que o problema não é apenas seu, mas é de todos, e sendo de todos também é problema seu. Isso é ser masculino. Ser masculino é ser um homem que utiliza da religião ao seu benefício próprio para poder elevar a sua alma a Deus. Ser masculino de verdade é colocar o autossacrifício como metodologia para a transformação de si mesmo e a busca pela construção de um mundo melhor através disso. Ser macho fraco é bater em mulher. E esse cara a gente vai batalhar contra ele. Mas o masculino é coisa boa. Ser macho fraco é destilar ódio. É sair para beber e não controlar os seus impulsos. É abandonar sua família quando todo mundo espera o contrário de você. Isso é ser fraco. Isso é ser tóxico. O masculino é belo, tal como o feminino. E é só quando nós entendemos que essa nossa guerra não é problematizando as pessoas, mas é colocando os verdadeiros pingos nos is, que nós vamos realmente poder avançar. Nós estamos juntos. Nós estamos uns com os outros. E se você, homem, está me ouvindo aqui agora nesse vídeo, meu convite para você é esse. Seja um homem forte, que entende que o autossacrifício é a melhor construção para poder te proteger. Se você não é, apoie esse vídeo. Apoie esse discurso, apoie essa ideia. Porque ao invés de nós colocarmos um contra o outro, um de cada lado, nós estamos construindo, na verdade, a sociedade que pode resolver esse problema. Juntos contra os desvios. Juntos contra o mau caratismo. Juntos com a canalice. Contra essa canalice. Vamos juntos nessa. E não vamos nos separar mais, não. Vamos nos unir contra essa guerra silenciosa contra a masculinidade que todos os dias
tem batido a nossa porta. É um prazer ter você aqui.